Gente, hoje começa a nova restrição de prescrição e venda do Zolpidem. Você conhece? Tem vários remédios da modinha para emagrecer, para dormir, para desestressar, enfim. A procura por esse medicamento, que é contra a insônia, aumentou em 67% desde a época da pandemia. O uso abusivo é visto com preocupação pela Anvisa. Então, por isso, nós vamos conversar agora com quem entende do assunto, como sempre a gente faz aqui no Bom Dia. Eu estou aqui com a médica psiquiatra Mariélia Leal e nós vamos falar sobre essa nova determinação que entra em vigor, sobre as funções do medicamento, os riscos de consumo, enfim, tudo que você quer saber. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Edna, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E logo hoje, né, dia 1º de agosto, que é o dia que está entrando em vigor essa norma a respeito do uso do Zolpidem, né, que é uma molécula indutora de sono, né, que acabou, infelizmente, sendo utilizada de uma maneira muito errada, né, e esse uso foi aumentando ainda mais depois da pandemia e tem provocado sérios prejuízos, né, para a população. E diante disso, né, que a vigilância sanitária está colocando normas mais incisivas para a gente ter um controle melhor, né, para a segurança da população. Bom, vamos falar primeiro então sobre essa dificuldade do sono, né? Muita gente tem dificuldade para dormir e fica horas e horas, vai dormir já de madrugada, aí acorda cansado, enfim. Por que as pessoas normalmente... Porque a gente vive uma vida tão corrida, né, e acorda cedo, dorme tarde. Isso também ajuda as pessoas a ter insônia? Vamos falar um pouquinho do porquê que as pessoas têm insônia, por favor? Primeiro a gente tem que contextualizar a questão da insônia, né? A gente está vivendo um momento de sociedade, onde é uma sociedade onde a sociedade capitalista ela visa muito a questão do consumo, da produção, e até o descanso ele é mal visto, né? As pessoas têm que estar todo o tempo muito ativas. E esse perfil de comportamento na sociedade está deixando as pessoas assim com um certo adoecimento da parte mental, né? E um dos sintomas que tem se apresentado em muitos dos pacientes é a insônia, ou seja, a dificuldade tanto para iniciar quanto para manter o sono, né? E aí muitas vezes esse estilo de vida muito cansativo, o consumo excessivo de telas, né, de tecnologia, muitas cobranças, um estilo de vida estressante, uma alimentação errada, tudo isso vai fazendo com que a pessoa possa ter um quadro de insônia, que é justamente essa dificuldade para ter um sono natural. E a insônia, primeiramente, Edna, a gente tem que entender qual é o padrão de insônia que esse paciente apresenta. Os estudos científicos, eles mostram que a maior parte da insônia é provocada por alterações de comportamento. Como assim? Erros comportamentais de hábitos, maus hábitos que as pessoas podem adquirir. Não ter uma rotina de sono regular, ou seja, não ter um horário regular para dormir, por exemplo, dizer assim, todo dia a partir de 10h30 eu vou para a cama tentar deitar, relaxar, né? Esperar. As pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem mais nem sequer esperar o corpo e a cabeça entender que ela precisa relaxar para ter aquele sono natural. Elas já querem um artifício rápido, né? Que o Zolpidem é uma molécula que tem essa indução rápida de sono, e elas preferem buscar essa maneira rápida para tentar dormir. Então o sono fisiológico muitas vezes está sendo deixado de lado, né? E aí tem se percebido isso, que essas medidas comportamentais de tentar fazer uma rotina de higiene do sono, colocando um horário determinado fixo para tentar dormir todo dia, tentando fazer uma alimentação saudável, com quantidade e qualidade adequada, praticando algum exercício físico, evitando o consumo excessivo de tela, de café, de coisas que são estimulantes, que fazem o cérebro ficar muito desperto, isso vai fazendo com que a pessoa tenha um sono de qualidade. Uma vez que a pessoa tentou fazer essas medidas comportamentais, corrigir os hábitos e ainda se a insônia persiste, é o momento de procurar o psiquiatra. Porque aí o psiquiatra ele vai procurar detectar qual é a causa dessa insônia. Diretamente o psiquiatra ou a gente pode procurar um geral? Não. Teve muito tempo de insônia, já pode procurar esse especialista. Pode procurar, né, tanto o psiquiatra quanto o médico do sono, né? Que são, digamos assim, os especialistas mais voltados para entender e detectar qual a causa daquela insônia, né? Porque muitas vezes a gente acha que o psiquiatra é só para os transtornos mentais, depressão, ansiedade. Então, em casos de insônia já refratária, que você tentou mudar o estilo de vida, o comportamento, e ainda assim percebe que a insônia está insistindo, você pode buscar o psiquiatra ou o médico do sono para tentar fazer uma avaliação. A partir dessa avaliação, o psiquiatra ou o médico do sono, por exemplo, nós, a psiquiatria,
a gente faz uma avaliação detalhada para saber qual é o tipo de insônia, porque tem a insônia primária e tem a insônia secundária. A insônia primária é aquela originada de distúrbio de sono. Tem pessoas que vão ter alterações no sono, que realmente é da arquitetura do cérebro dela que faz com que tenha um sono ruim. Isso a gente chama de insônia primária. A gente até costuma encaminhar para o médico do sono, porque aí o médico do sono ele vai fazer alguns exames, polissonografia, e a partir daí detectar qual é essa alteração mais específica no sono e fazer uma abordagem correta. Se na psiquiatria a gente detectar o que a gente chama de insônia secundária, ou seja, como o próprio nome já diz, insônia secundária é algum transtorno de ordem psiquiátrica, que pode ser o quê? Depressão, ansiedade, pânico, fobia, bipolaridade, esquizofrenia, ou seja, as grandes doenças mentais, elas cursam com alteração do sono, principalmente com insônia. Então, se a gente avaliar aquele paciente, muitas vezes ele chega, doutora, eu estou com dificuldade de dormir. E aí a gente vai fazendo a anamnese, que é justamente aquela avaliação detalhada de todo o estilo de vida do paciente, de todo o histórico, desde quando ele nasceu até o presente momento, e aí você detecta aquela alteração no sono e detecta outros sintomas, por exemplo, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. E aí você tem que tratar a causa do problema. Porque muitas vezes as pessoas querem tratar somente a insônia, mas sem querer tratar a causa, né? Que pode ser uma ansiedade ou qualquer outro quadro psiquiátrico, né? Bom, então pegando o gancho aí já de todas as informações que a senhora deu e chegando até o tratamento, e aí a gente vai cair aqui no Zolpidem, né? Não se automedicar, ainda mais nesse caso, eu acho que é fundamental, eu acho, não tenho certeza, mas infelizmente, principalmente no caso de insônia, todo mundo tem sempre aquele remedinho, que eu não vou falar o nome, mas que a gente sabe que é famoso e antigo. Eu tomo tal remédio para dormir, durmo que é uma beleza. Eu tenho colegas que dizem, não, eu não vou ficar com insônia, porque eu tenho que acordar cedo para trabalhar, então eu tento dormir cedo, não consigo. Chazinho de camomila para mim não adianta, maracujá não adianta, só que para muita gente os chazinhos também adiantam sim. Então eu gostaria que a senhora falasse dessas opções. Tanto, é claro, fizesse aí, desse essa atenção, né, em relação a não para automedicação, e em seguida já dissesse se os chás também são bem recomendados e o que vocês recomendam na verdade. Sim. Por favor. Então, primeiramente, a gente tem que entender, né, que uma vez identificando, como eu estava seguindo aquele raciocínio, a causa da insônia, a gente vai fazer esse tratamento. E no tratamento, a depender do grau de insônia, a gente pode sim aderir às medicações ou tratamentos naturais, como os fitoterápicos, né, um chá, ou então até um outro fitoterápico, por exemplo, a base do passiflora, que muitas vezes conhece, né, o Sintocalme, Calman, né, são medicamentos assim, à base de vegetais a parte natural, né, digamos assim. Então, esses medicamentos, eles podem sim ser utilizados em casos mais leves. Confesso, Edna, que em casos mais graves de insônia, realmente, às vezes, a gente vai precisar lançar a mão de algum medicamento para o tratamento, né, tanto daquele quadro psiquiátrico que o paciente apresenta, quanto para o medicamento para induzir o sono. E aí, muitas vezes, entrou o Zolpidem, né, que é uma molécula que já está mais ou menos há 30 anos no mercado. Ele veio com essa promessa de indução rápida de sono, né? Ele é um remédio que induz um sono rápido. E para a gente, como eu falei, que está no estilo de vida muito corrido, que muitas vezes nem sequer quer esperar o próprio corpo relaxar para tentar dormir, já que é uma medicação que tomou 5, 10 minutos, apagou, né? E o Zolpidem, ele veio para tentar fazer uma substituição dos tarja pretas, mais conhecido como o clonazepam, o alprazolam, o diazepam. E ele veio com essa promessa inicial, só que assim, o que aconteceu? Antigamente, os estudos científicos falavam que o Zolpidem, até determinada dose, não provocaria dependência. Só que com a pandemia, as pessoas começaram a consumir Zolpidem de maneira indiscriminada, que entra aquilo que você falou da questão da automedicação. E, gente, eu volto a repetir aqui, é muito perigoso a automedicação, tá? Por favor, não se automediquem. Os especialistas estão aí à disposição de vocês justamente para tentar fazer essa avaliação mais detalhada e colocar a medicação de maneira segura no tempo adequado para vocês. Então, assim, o Zolpidem acabou vindo com essa proposta de ser uma medicação de atuação rápida e com esse boom da pandemia, né, que realmente provocou um adoecimento mental coletivo, digamos assim, desencadeou, infelizmente, muita ansiedade, muito quadro depressivo, muitas sequelas até hoje, o Zolpidem acabou sendo uma válvula de escape, né? E aí o que foi percebido pela vigilância sanitária? O aumento, mais de milhões, assim, realmente em pouco tempo. Né?
né? É por isso essa atenção que se voltou para o Zolpidem, porque se percebeu que já estava provocando dependência, né, em relação aos pacientes que estavam consumindo de maneira abusiva. Por exemplo, o médico psiquiatra prescreveu um comprimido, quando menos se esperava o paciente já estava tomando 10, 15, 20 comprimidos, sabe? Uma dose muito além da dose que é tida como segura. Então, perante desse contexto, foi que a vigilância sanitária realmente tomou uma decisão e disse assim, vamos, peraí, tem alguma coisa está errada, vamos rever como é que a gente prescreve. É por isso que mudou o tipo de receituário. Antigamente, o Zolpidem até 10 miligramas era prescrito no receituário de controle especial, que é o C1. Agora, a partir de 1º de agosto, mudou-se a regra. O Zolpidem ele vai ser prescrito a partir do receituário B, né, que é aquele chequinho azul. Que esse receituário é um receituário que o médico que vai prescrever precisa ser cadastrado na vigilância sanitária. Por exemplo, eu lá no meu consultório sempre vou, vez ou outra, na vigilância para pegar o talãozinho de receita do receituário B azul para fazer esse tipo de prescrição. Ou seja, não é um tipo de receituário que qualquer médico pode chegar e sair prescrevendo. Isso faz com que o uso fique mais restrito e mais seguro da medicação, né? É o que a gente espera a partir de hoje. Um outro detalhe, né, que é importante sempre falar, não para meter medo em ninguém, mas para que você fique informado. A doutora falou aí que tem gente que consumiu até e consome até 10, 20 comprimidos. O que pode acontecer, doutora, numa ingestão em grande quantidade do Zolpidem, vamos falar, mas de qualquer remédio tarja preta, né? Isso. O uso abusivo da medicação, como eu falei, ele pode provocar dependência, né? Até então, na ciência, tinha essa defesa em relação ao Zolpidem de dizer que ele era uma medicação que até 10 miligramas era uma dose tida como segura e que não provocaria nenhum grau de dependência química. Mas só que se percebeu que o uso prolongado, porque ele é uma medicação para tratar insônia de curto prazo. O que é insônia de curto prazo? Uma insônia que ocorre até 4 semanas. Quando você prescreve uma medicação para um determinado período de tempo e o paciente acaba consumindo ou comprando de outras maneiras e usando por um tempo mais prolongado, que isso pode ser o quê? 6 meses, 1 ano, 2 anos, percebe-se que vai adquirindo um mecanismo de tolerância. O que é um mecanismo de tolerância? É quando aquela dose já não faz mais o mesmo efeito no corpo. Por isso aumenta a dose, né? Aí é por isso que o paciente vai aumentando de 5, 10, 15, 30, 40 comprimidos por dia de Zolpidem, né? Eu já ouvi relatos na literatura de pacientes que consumiam 20 caixas por dia, né, de Zolpidem. Então, assim, essa dependência, ela começa a se dar justamente nesse momento, quando você percebe que aquela dose que você utilizava e obtinha aquele efeito, você já não consegue mais obter e precisa aumentar esse consumo, né? E além desse consumo excessivo, tem os efeitos colaterais que o Zolpidem pode provocar. Questão de processos cognitivos, assim, alteração de memória, de concentração, de atenção. Muitos pacientes vão ficando esquecidos, né, desatentos, distraídos assim, para atividades básicas do dia a dia, né, rotineira. Então, isso é muito prejudicial. Além disso, acho que algum dos efeitos colaterais que é muito relatado também, até nas redes sociais, é a questão do sonambulismo, né, que é a parassonia, que onde você pega, realmente ele acorda, onde você está dormindo acordado, né? Ali você se levanta e começa a fazer coisas que depois você vai dizer que não se lembra. Ligou para um familiar, pagou alguma conta, expôs alguma coisa em rede social. Então, olha o grau de exposição que a pessoa está sujeita, né? E fisicamente, estômago, intestino, outras consequências, né? Que pode ter. Quais são? Como o Zolpidem ele é metabolizado 70% pelo fígado, o fígado é um dos mais afetados, né, quando você tem um consumo excessivo e abusivo da medicação. O rim também, porque ele vai passar por uma filtração renal, mas o fígado acaba sendo um dos mais comprometidos na parte dos demais órgãos. Mas sabendo que o principal afetado é o próprio cérebro, né, que ali ele vai ter esses efeitos cognitivos e essas alterações como o sonambulismo. Certo. Doutora, a lei passa a ter vigência a partir de hoje, Sim. né? Mas quais são as outras orientações dentro, não só dessa lei, mas de uma forma geral em relação às medicações que a Anvisa também tem atenção e que vocês profissionais, principalmente da psiquiatria, têm atenção? Algum outro remédio também, alguma outra atenção que a senhora possa nos informar? Sim, como agora o Zolpidem ele vai entrar para a lista do que a gente chama de psicotrópicos, né, que são esses medicamentos prescritos no receituário B, né, que é o receituário B1, que é o mesmo do
famoso Rivotril, do Valium, que é o diazepam, do Frontal, que é o Alprazolam. A gente tem que falar esses nomes porque eles realmente eles são aí comercializados tanto de maneira legal quanto ilegal, né? E as pessoas acabam fazendo uso abusivo dessas medicações, se tornando dependente delas. É importante que as pessoas aprendam realmente a fazer o uso racional da medicação, né? Eu sempre falo assim que os medicamentos tarja preta, eles pegaram uma fama ruim, porque justamente os pacientes, muitas vezes, eles não seguiam a orientação médica da maneira correta, né? Era para tomar, por exemplo, um comprimido à noite do clonazepam no momento de uma crise de ansiedade. Não, o paciente tomava 2, 3. Por exemplo, a indicação hoje de um medicamento tarja preta, como o clonazepam, alprazolam, diazepam, que é o grupo que também está no mesmo receituário do Zolpidem atualmente, eles são indicados somente para crise de ansiedade, crise de pânico. Mas muitas pessoas, como ele dá uma indução de sono, querem utilizar ele para dormir, para relaxar. Querem buscar o efeito calmante da medicação. E aí entra aquela questão de buscar um especialista para tentar justamente detectar qual é a causa daquela insônia e fazer o tratamento adequado. Muitas vezes o paciente, como eu falei lá no começo, nem vai precisar de medicação tarja preta, né? Às vezes um medicamento fitoterápico associado à melhora dos hábitos vai fazer com que aquele paciente realmente consiga ter um sono de qualidade. Mas com esse estilo de vida muito rápido, onde as pessoas querem resolver tudo de uma maneira bem velocidade da luz. Velocidade da luz, ninguém mais quer esperar ter um sono fisiológico, que é aquele que é produzido através da melatonina, né, que é produzido no nosso próprio organismo. Ninguém mais quer esperar isso e acaba aderindo a essas medicações. Então, realmente, a população precisa se conscientizar, né, desse papel de realmente tentar frear um pouco, né, ter mais calma, ter uma rotina, um estilo de vida mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, entender que o sono ele não vem do nada, a pessoa precisa relaxar, ter um ambiente calmo, tranquilo, com menos luz, com menos estímulos, justamente para o cérebro e o corpo entenderem que a pessoa vai relaxar e dormir. E até outras coisas, meditação, yoga, acupuntura, tem muitas medidas alternativas que a pessoa pode fazer que pode ajudar no sono, que não seja recorrer só ao medicamento, né? Isso mesmo, doutora. A gente tem conversado com vários especialistas aqui, como a senhora, que tem dito isso. Inclusive, essa semana a gente teve essa dica da questão do quarto, né, gente? A luzinha bem fraquinha, meia luz, ou então luz nenhuma, se você acha assim legal. Uma musiquinha que você gosta, tranquila. Se você gosta de música oriental, ou vai lá no YouTube, coloca lá a música meditação para dormir. Às vezes eu uso e funciona, viu? Então, porque o nosso corpo, como a doutora disse, fica acelerado. Então, para ele desacelerar, tem que ter vários procedimentos, várias etapas, não comer muito antes de dormir, né? Enfim, a gente está sempre aprendendo muito aqui com vocês, por isso, muito obrigada. Gostaria que deixasse aqui seu endereço eletrônico para aqueles que certamente querem perguntar ainda mais. Um bom colchão também, viu, gente? Se puder aí ter um bom colchão, um bom travesseiro, do jeitinho que gosta também, vale a pena, né? Com certeza. E se você gosta de ficar conversando na cama com o companheiro, com a companheira, ou com o filho ou com a filha, bote até um certo horário, eu adoro, mas botar os papos em dia, mas bote até um certo horário, né? Porque para poder dormir, e graças a Deus hoje nós temos bastante tratamento, né, doutora? Até inclusive pelo SUS. Muito obrigada mais uma vez, por favor, deixe seu endereço eletrônico. Então, eu que agradeço, Edna, a participação aqui. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, sobre a questão do uso do Zolpidem, sobre os riscos dessa medicação. Lembrar os pacientes, né, e as pessoas, a população em geral, da importância de não ter aquela psicofobia, né, aquele medo, aquele preconceito com a saúde mental, em falar de psiquiatra, de psicólogo, e de buscar o profissional adequado quando estiver diante de um quadro de insônia, no qual você tentou melhorar com medidas comportamentais, como a gente citou aqui, e não resolveu. Uma vez que você apresentar isso, não tenha receio, busque o profissional que você vai ser devidamente orientado, né? E para quem quiser saber mais sobre o Zolpidem, eu tenho minhas redes sociais, Mariela Leal Psiquiatra, tá? Lá você pode fazer mais perguntas e eu vou esclarecer mais a respeito desse tema que é tão importante, né? Realmente, muito importante. E os horários da gente, quantas horas a gente dorme de sono para o corpo ficar bem? Depende de cada um também, né, doutora? Mas assim, uma média que é estipulada é pelo menos de 8 horas de sono. 8 horas de sono diária é uma média que já é recomendada pelos estudos, né, pela literatura, como se fosse realmente um padrão de duração de sono que faz com que o cérebro fique recuperado e todo o corpo também.